tema da palavra é: levanta-te, sobe à casa de Deus e habita ali. Essa palavra o Senhor Deus deu para Jacó. Está em Gênesis, no capítulo 35, versículo 1. Gênesis 35, versículo 1, vou ler até o 5. Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo de uma árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Levante-se, sobe a Betel. Betel é casa de Deus. Sobe a casa de Deus e habita ali. Queridos, hoje nós celebramos os dias dos pais. É um dia de homenagens, de abraços, de lembranças, de muitas recordações. Para muitos, tempo de muita gratidão, infelizmente não para todos. Mas é um dia também para olharmos para uma realidade que muitas vezes não aparecem nas fotografias de famílias, né? Pais presentes, mas emocionalmente ausentes. Mães cansadas, filhos feridos. Existem casamentos sobrevivendo, mas não vivendo. Mesas enormes, mas corações divididos. Famílias morando em casas lindas, mas por dentro, casas destruídas. Tudo isso fala de uma batalha espiritual, queridos. Tudo isso fala de encontros de famílias com conflitos. A Bíblia nunca romantizou a família. A Bíblia sempre expôs toda a realidade das famílias, dos homens que se apresentam como líderes ao longo da Bíblia. A Bíblia não escondeu a falha desses homens, em nenhum momento. E essa é uma situação que não tem nada escondido. Uma família com deuses estranhos no meio da família, o pai sabia disso e de alguma forma não agiu. Famílias com conflitos, famílias com briga, os filhos tinham acabado de fazer uma matança absurda, desrespeitando uma direção do pai. A Bíblia nunca escondeu as falhas existentes nas famílias, né? E esses conflitos nós encontramos pecados, perdas, favoritismo, traições, violência, idolatria, abandono. E consequências do quê? Diga para a pessoa do teu lado: escolhas erradas. Muitas vezes fazemos escolhas sem parar para ouvir o que Deus tem a respeito, o que Deus diz a respeito. Mas é interessante que com todo esse histórico familiar, nós encontramos um Deus que não abandona famílias quebradas. Um Deus que não abandona as famílias porque não são perfeitas, até porque não existe família perfeita. Não tem. Nas redes sociais nós encontramos famílias perfeitas, falas perfeitas, né? Nas redes sociais todo mundo tem o melhor esposo, a melhor esposa, os melhores filhos, os melhores pais. Nas redes sociais é tudo muito perfeito. Mas, queridos, essa verdade de que apesar dessa realidade da família de Jacó, Deus não abandona famílias quebradas. Por isso Jacó recebe essa palavra como pai.
ele recebe essa palavra: levante-se, vai à casa de Deus e habita ali. E aí, o que acontece com ele? Ele se toca, ele percebe que Deus está falando com ele, para ele ir à casa de Deus, porque ele estava vivendo uma situação aquém do ideal de Deus para eles como família. E nós percebemos que é exatamente isso que ele faz. Embora ele tinha um histórico familiar complicado, né? Desde o do ventre, né? Já houve uma situação, né? Colocou a mão para fora, de repente tirou, o outro irmão marcou, o outro irmão tirou, nasceu depois. A mãe orientou ele a enganar o pai. Tem uma história complicada. Quando foi escolher a companheira dele, o sogro enganou ele, ele que gostava de enganar, foi enganado. Escute, tudo que você planta, você colhe. Você já enganou alguém? Vai chegar o seu dia. E não é maldição, não. Isso é cumprimento da palavra do Senhor. Você plantou, você vai colher. Tem nada errado nisso. É cumprimento da palavra do Senhor. Então, queridos, o que nós vemos aqui é uma família desintegrada, uma família desestruturada. Por isso a palavra de Deus vem para o coração de Jacó, e ele reúne a família e diz: tira os deuses estranhos que irá no meio de vocês. Porque antes de Deus restaurar a família de Jacó, ele ordenou que fosse retirado aquilo que atrapalha a restauração. Muitas vezes nós queremos restauração, mas não nos posicionamos para arrancar aquilo que atrapalha a restauração. E Jacó diz: tira os deuses estranhos que há no meio, purifiquem-se, mudem as suas vestes. Tiraram até o brinco, devia ser brinco com alguma consagração, brinco, sei lá, né? Mas até o brinco foi tirado. Isso fala que tudo é muito sério. Deus estava dizendo: não dá para continuar uma família saudável, mantendo dentro da casa aquilo que atrapalha a restauração. Não dá para levantar uma família restaurada se o que complica a restauração está dentro de nós, dentro de casa. É isso que Deus está falando para Jacó. Uma família que tinha deuses estranhos no meio deles. Então tem uma mensagem poderosa aqui para nós, olhando para a modernidade hoje. Quais são os deuses estranhos hoje? Eles só mudaram a aparência, mudaram o formato. Talvez você fale: não, eu olho para dentro da minha casa, não tem nenhum deus estranho lá. Os ídolos hoje são modernos, são diferentes. O dinheiro pode virar um deus, o trabalho pode virar um deus, o celular pode virar um deus, a sexualidade pode virar um deus, a aparência pode virar um deus, a carreira pode virar um deus, o prazer pode virar um deus, o individualismo pode virar um deus. E como hoje nós estamos produzindo pessoas individuais, né? A gente vai lanchar numa lanchonete, você percebe, né? 5 em volta da mesa, cada um olhando para o seu celular. É impressionante. A opinião das pessoas podem virar um Deus. Até os filhos pode virar um Deus. A esposa pode virar um Deus. O esposo pode virar um Deus. Tudo que ocupa o centro do teu coração pode ser um Deus no lugar do Deus Altíssimo, que deveria estar no centro dos nossos corações. Aquilo que ocupa o trono do seu coração é o Deus que você está servindo. Então, pai, a família moderna hoje enfrenta uma crise de autoridade. Existe uma geração que foi ensinada: faça o que você quiser. Ninguém pode dizer para você o que você vai fazer. A sua verdade que é importante. Não interessa a verdade do outro. Como se cada um de nós tivéssemos uma verdade e tudo fosse verdade. Não. Se nós estamos com uma opinião diferente, e eu estou com a verdade e você está com a mentira. Se você está com a verdade, eu estou com a mentira. Não existe a sua verdade e a minha verdade. Existe a verdade e ponto. Mas hoje existe a sua verdade, a minha verdade.
Ninguém precisa prestar conta para ninguém. É a realidade da família hoje. Olha o ponto que chegou. Crianças podem fazer mudança de sexo sem que os pais autorizem ou não. Se os pais concordam ou não. Se a criança quer, ela vai encontrar apoio e ela vai fazer a ressignificação sexual. Enquanto a Bíblia deixa bem claro, existe macho e fêmea. Pastor disse, é gambiarra. Não é? Até na eletricidade é assim. Tem um macho e tem a fêmea. Você fez algo diferente, é gambiarra. Não está certo. Queridos, nós precisamos entender que pai não é pagar conta. Pai não é trazer o pão para dentro de casa. O pai precisa ser sacerdote espiritual. O pai precisa ser uma referência boa, porque referência todo pai é. A questão é se é uma boa referência. Porque todo pai é referência. Toda mãe é uma referência. A questão é se é uma boa referência. Essa é a questão. Pai precisa ser exemplo. E todo pai é exemplo, toda mãe é exemplo. Se é bom exemplo ou não, é outra história. Mas precisa ser um bom exemplo. Pai é alguém que precisa ensinar os filhos a temer a Deus, queridos. Então o problema começa na casa quando perde o altar. Jacó estava sem altar, vivendo em lugares sem altar. Os filhos se envolvendo com deuses estranhos, trazendo para dentro de casa deuses estranhos, e Jacó não estava agindo, não estava falando nada. Jacó não estava se posicionando. Precisou Deus chegar nele e falar, Jacó, levanta-se. E esse não é um estava sentado, pediu para ficar em pé. É levante-se da sua condição espiritual. Levante-se da sua realidade, do seu comodismo, da sua indiferença, da sua frieza espiritual. Levante-se e vai para a casa de Deus. Habita lá. Ou seja, levante um altar na sua casa, onde você habitar. E hoje, queridos, a casa pode ter televisão, pode ter internet, pode ter piscina, pode ter muitos carros, pode ter dinheiro, pode ser uma casa muito grande, uma mesa enorme. Se não tiver em casa altar para o Senhor, alguma coisa vai ocupar o altar. Se você não levanta na sua casa um altar ao Senhor, alguma coisa está ocupando este lugar. Pense nisso. E altar em casa é ler Bíblia em casa, é orar em casa, é ouvir a palavra do Senhor em casa, é adorar em casa. É em casa estar em comunhão com o Senhor, não é aqui. Aqui é lugar de juntos expressarmos nossa adoração ao Senhor, receber uma palavra dEle, ouvir um testemunho que edifica. Mas é no dia a dia que eu preciso manter este altar em casa, queridos. E a primeira realidade da família moderna, que está sem autoridade, desintegrada, começa com a falta de altar. Josué chega a um ponto da vida dele que ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha família, meus filhos, meus netos, que ele já tinha na época, nós serviremos ao Senhor. Pai, é sua responsabilidade trazer seus filhos para a igreja. É sua responsabilidade levar seus filhos para a célula. É sua responsabilidade ser exemplo de homem de Deus para os seus filhos. É sua responsabilidade ser sacerdote na sua casa, ser referência de Deus no meio da sua família. Josué disse, eu e a minha casa. Era um caos. Israel já estava começando a entrar num afastamento de Deus. Horrível. Mas ele diz, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele não disse, eu servirei ao Senhor e você decida o que você quer. Não, mas hoje nós vemos pais deixando filhos com 8, 9 anos decidindo se vai vir para a igreja ou não. Se vem para a igreja ou não. Eu sou de uma época, eu acho que eu não sou antigo, né? Mas eu sou de uma época em que os pais diziam, vai comigo e ponto final.
Minha irmã não queria ir desde os 12, não queria ir mais para a igreja. Minha mãe falou, você vai comigo até os 18. Quando você fizer 18, você vira o saci se você quiser. Mas até os 18 você vai comigo na igreja. E não vai faltar culto. Se afastou. Fez 18, ganhou o mundo. Mas a semente tinha sido plantada. Aí ela teve que ouvir muitas vezes. E hoje ela é do Senhor. Voltou para o Senhor. Escute, pai, pecado também destrói famílias. O teu pecado oculto, que talvez ninguém esteja vendo, está abrindo portas espirituais para demônios visitar seus filhos e atingir sua casa. O que Gênesis está mostrando para nós é exatamente isso. Jacó estava com uma família desestruturada espiritualmente, emocionalmente, todo desestruturado, cercado por consequências de pecado, aquela família. Queridos, dentro desse contexto que nós lemos, acontece a morte de Débora. Logo depois, a morte de Raquel. O pecado de Rúben, que se deita com a concubina do pai. A Bíblia mostra uma realidade, a Bíblia nunca escondeu falhas dos líderes que as histórias são contadas na Bíblia. Deus nunca escondeu, Deus sempre escancarou aquilo que realmente está acontecendo. Mas a Bíblia mostra uma nova realidade. Deus está olhando para famílias quebradas e pode restaurar, e pode levantar, e pode curar, e pode transformar, e pode libertar, e pode mudar a realidade de qualquer família que se volta para Ele. Mas a Bíblia vai mostrar para mim e para você que famílias desestruturadas produzem consequências para filhos e netos. Mas nem toda crise familiar, queridos, é causado por pecado, lógico que não. Mas todo pecado tem um potencial destrutivo absurdo. Mentiras destrói a confiança, adultério destrói a aliança, violência destrói segurança, vícios destrói relacionamentos, orgulho impede reconciliação, falta de perdão mantém feridas abertas, negligência emocional produz distanciamento. Quantas famílias distantes, desligadas emocionalmente? Mas a família desintegrada não é o fim da história. Aqui está uma das maiores mensagens que Deus ainda chama famílias quebradas e muda a história. E isso é muito lindo, queridos. Deus não disse para Jacó, Jacó, sua família está complicada demais. Seus filhos erraram demais, você perdeu a sua oportunidade, não tem mais jeito. Não! Deus diz, Jacó, levanta-se. E o que Jacó faz? Entende que existe um caminho para ele em Deus ainda. Existe um caminho para você em Deus. Não interessa até onde foi o erro. Ainda existe restauração, ainda existe Betel para você, existe casa de Deus para você, existe altar para você, ainda existe promessa para você, a sua família pode ser sarada, mas há uma direção de Deus para mim e para você: purifica e muda as vestes. É uma palavra de Deus para você, pai, nos dias dos pais. Levante-se e restaure sua família. Levante-se e cure a sua família. Levante-se e busca Deus junto com a sua família. Isso é muito importante, queridos. Porque essa palavra de Deus para Jacó é para que antes de subir para Betel, ele precisava estabelecer um processo de limpeza. Ele diz, porque Deus falou para ele, tire os deuses estranhos, purificai-vos, muda as vossas vestes. Observa a sequência: tirar, purificar, mudar, subir para adorar. Depois de purificado, depois de limpo. Então existe uma ordem espiritual, queridos. Não podemos pedir uma nova história enquanto insistimos nos velhos padrões. Enquanto continuamos com os mesmos hábitos. Não tem como, queridos, não tem como. Uma família sarada precisa aprender a abandonar o passado.
E aqui eu quero falar com as mulheres que têm uma capacidade de lembrar do passado como ninguém. Tem homens que lembram também, mas a maioria das mulheres, né? Ela lembra, eu lembro que você fez, eu estava com a calça azul, lembra? Você estava de camisa. Meu Deus, lembra uma riqueza de detalhes. Eu nem lembro mais o que aconteceu. Deus nos chama, queridos, para ser sarados, e para ser sarados, precisamos abandonar o passado. Talvez tenha família aqui que precisa fazer uma limpeza espiritual, não apenas na casa, mas no coração. Famílias carregando mágoas, carregando ódio, carregando palavras antigas, traumas antigas. Não esquece de brigas antigas, não esquece de pecados antigos, ressentimento que está há 10 anos, 20 anos, e fala do ressentimento. Deus está te dizendo, tire os deuses estranhos. Abandone os deuses estranhos, porque a tua dor pode ser o teu Deus. A tua história não resolvida pode ser o teu Deus, porque você vive em torno dessas lembranças. Mude essa história. É a palavra de Deus para mim e para você, queridos. Tire aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Tire aquilo que alimenta o seu pecado. Tire aquilo que contamina a sua comunhão. Tire aquilo que destrói a sua paz. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz, eu não lembro o nome, ele não tem os braços, ele não tem as pernas, tem 2 toquinhos assim, 2 toquinhos. E ele fala, ele é palestrante, e ele fala que ser feliz é uma decisão. E quando eu vi esse vídeo, eu lembrei que eu sempre, quando eu dou aula de capelania hospitalar, eu falo que aprender a ser infeliz é muito fácil. Difícil é desaprender. Porque quem aprendeu a ser infeliz, para abraçar a felicidade, é um caminho extremamente difícil. E ser feliz é uma decisão. Porque quem decide ser feliz, decide ser grato. Grato pelo pai, pela mãe, pela família, grato pelas oportunidades, decide ser grato. E esse menino, ele fala, ser feliz é uma decisão, eu decidi ser feliz. Casou, tem filhos. O camarada anda de skate, surfa. Agora estava tendo experiência de ser piloto de carro, de corrida. Não tem as mãos, não tem os pés. 2 toquinhos aqui no fêmur, 2 toquinhos assim. E ele decidiu ser feliz. Tem um outro filho de um pastor, né, que nasceu sem as pernas, sem os braços, lembra? O cara é palestrante, é super bem sucedido. E eu e você temos braços, temos pés, temos olhos, se bem que eu já fiz cirurgia da catarata. Não está aquelas coisas. Mas muitas vezes nós aprendemos a reclamar de tanta coisa. Enquanto ser feliz é uma decisão, queridos. Família sarada aprende a perdoar. Não existe família perfeita, não existe família perfeita. Existe família que aprendeu a perdoar, marido que perdoa a esposa, esposa que perdoa o marido, filhos que perdoam o pai, pai que perdoa filhos. Entende isso? Então, perdão não significa que você está dizendo que o que aconteceu não foi, não errou, não, perdão. Você não, errou sim. Errou com você, te prejudicou sim, mas mesmo assim você tem que perdoar. É a direção da palavra de Deus para mim e para você. Agora, quando eu decido perdoar, eu estou dizendo que eu não vou permitir que aquela dor vai governar a minha vida. Não vai me governar, não vai dizer o que eu faço e o que eu não faço, não vai. Então existem pais que têm que perdoar filhos, existem filhos que precisam perdoar seus pais, esposas que precisam perdoar maridos, maridos que precisam perdoar esposas. Porque se nós queremos uma família restaurada, nós precisamos reconhecer a nossa responsabilidade quando erramos, quando falhamos. Então, uma família sarada é uma família que volta a conversar. Uma das maiores doenças, querido, da modernidade é o silêncio. Não se conversam. Imagina quem já não era muito de conversa, agora com o celular na mão. Aí que não conversa mesmo. Não conversam, queridos. Morando na mesma casa, sem diálogo. Dormindo no mesmo quarto, mas emocionalmente distantes, longe um do outro.
sem envolvimento emocional. Sentados na mesma mesa, mas cada um olhando para a sua tela. A família precisa recuperar a conversa. Precisa recuperar o diálogo. Pais precisam perguntar para o filho, muito mais do que fez a tarefa, como foi na aula hoje, mas perguntar como é que está o seu coração. Você está feliz? Está tudo bem com você? Quer compartilhar alguma coisa? Mas às vezes a gente nem pergunta a nota que tirou. Às vezes nem pergunta se foi tudo bem na escola. Às vezes os pais não se preocupam nem em ir na escola no dia que é para assinar boletim. Vai qualquer pessoa da família lá assinar. Imagina se perguntar como a criança está. Uma família sarada recupera o altar dentro de casa. Jacó chegou a Betel e levantou um altar, diz a Bíblia. Por quê? Porque restauração familiar não acontece, queridos, através de conversa, mas de busca de Deus, que sabe todas as coisas. Nós precisamos da presença de Deus. A casa de Deus precisa ter oração. A casa de Deus precisa ter adoração. A casa de Deus precisa ter leitura da palavra. A casa de Deus precisa ter louvor, ter comunhão, ter compartilhar. Nós precisamos, queridos, orar com os nossos filhos. Precisamos orar com os nossos netos. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei minha nova netinha, que nasceu terça-feira, dia 4, nasceu enorme, linda. Eu falo, meu Deus, como eu sou incrível. Olha, minha neta, que linda. A primeira coisa que eu fiz foi orar com ela. Peguei ela no colo e fui abençoar, profetizar toda sorte de bênção sobre ela. Nós precisamos levantar altar dentro das nossas casas. Altar da oração, da adoração, do louvor, da comunhão com Deus, queridos. Famílias saradas recuperam o altar. Porque existem batalhas, queridos, que eu e você não vamos resolver com conversa, vai resolver com a presença de Deus no casamento, com a presença de Deus nas nossas casas, com a presença de Deus na nossa empresa, no nosso trabalho. Existem altares que só Deus pode se manifestar e mudar. Batalhas que nós não é para fazer nada, é apenas para adorar e deixar Ele resolver. Mas quantas vezes nós ficamos tentando resolver? Quantas vezes? Existem batalhas que só colocadas no altar do Senhor nós vamos ver a solução. Então, pais, em nome de Jesus, volta a ser sacerdote na tua casa. Hoje é dia dos pais. E talvez a mensagem mais importante para mim e para você, a mensagem de Deus para mim e para você hoje é: pai, Deus não chamou você para sustentar uma família, Deus te chamou para levantar a vida espiritual da sua família. Ele te chamou para ser uma influência de Deus na sua casa. Você não precisa ser pregador. Você não precisa ser grande estudioso da palavra para ser um grande pai. Você só precisa buscar em Deus e conhecer, através de Deus, as respostas que sua esposa precisa. As respostas que seus filhos precisam. Precisamos ensiná-los a buscar o Senhor. Precisamos ensiná-los que só Deus tem todas as respostas. Nós não temos. Das minhas 3 filhas, por um bom tempo, a Sara era mais questionadora. Vinha com um monte de questionamento. Eu dizia: filha, não sei o que te dizer sobre isso. Mas eu sei que Deus sabe todas as coisas. E Ele pode nos ensinar. E depois, quando a Elô começou a crescer, misericórdia. Todo dia: pai, mas por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, por que esse negócio funciona assim? E falava. Para fazer a pergunta, ela ficava 5 minutos falando. Eu falei: vamos direto ao ponto. Sabe, queridos, eu e você precisamos entender que por mais que os deuses modernos estão agindo
para desestruturar a família. Você, pai, precisa ser o principal responsável para começar a se mover espiritualmente e ver Deus chegar e restaurar a sua família, sarar a sua família. É através da oração, do jejum, da consagração, da oração, da leitura da palavra em casa, de levantar um altar em casa. A família vai estar debaixo da bênção uma vez sarada, porque ela aprende a viver em obediência, amém? A Bíblia diz que depois que Jacó obedeceu, sabe o que aconteceu? Os povos vizinhos começaram a temer aquela família. Deus gerou no povo vizinho um temor. É bom não tocar nessa família, esse povo tem algo especial do Deus que eles servem. Isso fala de um Deus que protege quando eu obedeço, um Deus que abençoa quando eu obedeço, um Deus que muda a história quando eu obedeço. O texto diz: e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Quando a família entra no caminho da obediência, Deus começa a cuidar das coisas que a família não consegue cuidar. Deus começa a controlar as coisas que nós não conseguimos controlar. Deus começa a mudar as coisas que nós não conseguimos mudar. Eles estavam indo para Betel, tinha inimigos ao redor, mas Deus colocou temor sobre aquelas cidades. Há uma proteção que vem quando nós colocamos a nossa casa debaixo da vontade de Deus. Não significa ausência de problemas, não. Significa presença de Deus em meio às tempestades. Presença de Deus em meio aos problemas. Então a obediência abre caminhos. Deus disse: levanta-te. Jacó levantou. Deus disse: sobe a Betel. Jacó subiu. Deus disse: tira os deuses estranhos. Eles tiraram. Deus disse: purificai-vos. Eles se purificaram. E Deus apareceu novamente. Talvez a falta da presença de Deus nos nossos lares é porque precisamos tirar os deuses estranhos. É porque precisamos nos purificar primeiro. É porque precisamos decidir que queremos a presença dEle. E custe o que custar, nós vamos pagar o preço. Amém? E Deus então confirma a aliança, queridos. A partir do versículo 9, do capítulo 35, Deus aparece de novo a Jacó. E Deus reafirma a promessa que fez a ele, e isso é maravilhoso. A família pode ter passado por crises, a crise não cancela a promessa. Vamos dizer isso, diga: a crise não cancela as promessas de Deus sobre a minha vida e a minha casa. A crise não cancela, Deus continua com as promessas. O pecado traz consequências, sim, mas o arrependimento abre caminho para a restauração. A perda não significa abandono, queridos. A dor não significa ausência de Deus. A família de Jacó atravessou crises, mas Deus estava trabalhando e mudando a história. E vai mudar a sua história. Então a bênção não é apenas para uma pessoa. Se você entrar e construir o altar de Deus na sua vida, não tem como sua esposa não ser atingida. Não tem como seus filhos não serem atingidos. Você fala: ah, Satira, mas você não conhece meus filhos. Deus conhece os seus filhos. Se você restaurar o altar, não tem como os que estão na sua volta não serem atingidos. Não tem. Porque aquilo que um pai constrói espiritualmente vai influenciar gerações. Vai influenciar. Lá em Êxodo fala daqueles que guardam e amam a Deus e guardam os seus mandamentos. O que diz: vou fazer misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. 1000 gerações, queridos. 1000 gerações. Sabe o que é isso? Eu olho para os meus sobrinhos, para as minhas filhas, e vejo a bênção de Deus instalada nesse povo, e todos crescendo, conquistando, financeiramente ficando muito bem.
E eu lembro da minha mãe, o nível de aliança que ela tinha com Deus, o nível de compromisso que ela tinha com Deus, e eu só posso agradecer, porque eu sou alvo da bênção por causa dela. Minhas filhas é alvo da bênção por causa da aliança dela. Não tem como você não influenciar a sua geração se você assumir níveis de compromissos tremendos com Deus. Então eu quero te perguntar, que legado você está construindo para a sua família? Talvez você não vai conseguir deixar milhões para os seus filhos, mas se deixar fé, se deixar caráter, se deixar honra, se deixar amor, se deixar um bom exemplo, uma Bíblia marcada, orações respondidas, história de relacionamento com Deus, você vai deixar um altar. Não que não é importante deixar dinheiro, viu, gente? Se empenhe em deixar dinheiro para os seus filhos, é bom. Mas antes disso, deixe um altar de adoração. Então, Pai, talvez você tenha falhado. Talvez seus filhos viram coisas, e viu você fazendo coisas, que você gostaria que eles nunca tivessem visto. Talvez você tenha sido um pai ausente, um pai duro demais, um pai que errou muito. Você olha para trás e vê que você perdeu muitos anos. Escute, ainda dá tempo de construir um altar. Ainda dá tempo de ser sacerdote da sua casa. Ainda dá tempo dos seus filhos olhar para você e dizer: eu quero ter essa experiência que eu estou vendo meu pai ter com Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você construir um altar. Você não vai conseguir voltar e mudar o passado. Mas pode começar hoje a mudar o teu futuro. Pode começar nesse culto, fazer uma aliança com o Senhor, que no que depender de você, seus filhos vão ver você levantando um altar, e isso vai mudar a história deles. Não tem como apagar o que já aconteceu, mas tem como escrever um novo capítulo. E hoje Deus está dizendo para você, e eu quero que profeticamente você se levanta, todo pai aqui dentro levanta, todo pai, fica em pé. Deus está dizendo para você: levante-se, pai. Levante-se como homem de Deus, levante-se como sacerdote, levante-se como referência, levante-se como alguém que decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Continue dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou ver meus filhos servindo ao Senhor. Você pode olhar para ele hoje e não ter nenhuma esperança aos olhos naturais, mas você pode, com os teus olhos espirituais, declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou ver meus netos servindo ao Senhor. Filhos, honrem seus pais. Tem filhos aqui? Se tem filhos, filhas aqui, fiquem em pé. Tem filhos aqui, tem filhas aqui? Agora é para todo mundo, né? Porque ninguém veio de chocadeira. Tem filhas aqui, tem filhos aqui? Uma palavra de Deus para você: honre seu pai e sua mãe. Honrar não significa concordar com tudo o que eles dizem. Honrar não significa olhar e ver ele perfeito. Honrar significa saber que, apesar de ser humano, eles podem errar, mas é o teu pai e você decidiu honrar. Porque é uma palavra de Deus, queridos. Honrem teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. É uma palavra de Deus. E é uma bênção associada à honra. Se não tem honra, não vai ter essa bênção. É uma bênção que está associada. Uma palavra para as famílias. Talvez você está ouvindo essa mensagem pensando: pastor, você não está entendendo. Não sabe a realidade da minha família. Eu sei a realidade do poder de Deus. Eu sei a realidade da graça de Deus. Eu sei a realidade do alcance do poder de Deus. Não interessa o nível de destruição. Talvez exista nível de separação absurda. Talvez exista um vazio absurdo. Talvez o adultério foi tão fulminante que
que provocou destruições incríveis. Você pode estar com filhos afastados, pai que abandonou. Não confunda o estado atual da sua família com o final da história, quando Deus entra e o que Ele pode fazer. O estado atual da sua família pode ser desesperador e você não vê saída. O estado final da sua história em Deus pode ser algo incrível, incrível, maravilhoso. Por isso Gênesis 35 prova para mim e para você que Deus chama uma família ferida e muda de uma forma incrível a história daquela família. Betel ainda não existe. O altar precisa ser reconstruído. A oração ainda precisa ser feita. O perdão ainda precisa acontecer. A reconciliação ainda precisa acontecer. A restauração pode começar hoje. Coloca a sua família diante do Senhor e todos os dias apresenta ela no altar do Senhor. E você vai ver que a mudança vai começar a acontecer. Nós falamos de 3 realidades na vida da família. E eu quero resumir porque a hora está adiantada. A família desintegrada, ela pode voltar a ser uma família sarada. Nós falhamos isso. Família desintegrada porque tem deuses estranhos, tem pecados, tem feridas, tem mágoa, tem vícios, tem distanciamento. Deus está dizendo para você hoje, pai, tira os deuses estranhos. Mas a família pode ser sarada, e aí a palavra de Deus para você, pai, é: nós vamos juntos limpar a nossa casa, nós vamos pedir perdão para quem tem que pedir perdão, nós vamos perdoar quem tem que perdoar, nós vamos conversar com quem não estava conversando, nós vamos abandonar o pecado, nós vamos reconstruir confiança, nós vamos voltar à palavra, nós vamos voltar à oração, nós vamos voltar a estabelecer um altar dentro da nossa casa. E a palavra de Deus para você, pai, é: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Aqui vestes está falando de vestir-se de santidade, vestir-se da verdade, vestir-se da justiça, vestir-se do que é puro, do que é agradável, do que é santo, vestir-se do que é decente, que é de boa fama, de boa índole. E a família vai chegar ao nível de uma família abençoada, a família que decidiu viver em obediência. Não significa que não vai ter problemas, significa que ela vai enfrentar os problemas falando com Deus, conversando com Deus, buscando em Deus. Uma família que sabe para onde voltar quando as coisas se desestruturam, sabe aonde buscar socorro. É uma família, queridos, que mantém um altar, porque conhece a palavra de Deus. Uma família que pratica a fé, uma família que honra o Senhor, porque Deus diz: eu estarei com vocês. Então há um grande princípio para concluir, poderoso. Diga comigo: Deus não começa restaurando as circunstâncias, Ele começa mudando aqui dentro. Não comece pelas circunstâncias. As circunstâncias vai ser a partir de um novo homem olhando para as circunstâncias, um novo sacerdote olhando para as circunstâncias, um novo líder espiritual olhando para as circunstâncias. Aí começa a mudar. E esse princípio é chave. Deus não começa mudando circunstâncias. Ele começa levantando sacerdotes, levantando homens cheios de desejo de ver Deus agindo na sua casa, na sua família. Então eu e você precisamos entender: primeiro nós obedecemos, depois nós vemos as mudanças das circunstâncias. Primeiro nós obedecemos, depois nós vimos Deus mudando as circunstâncias. Amém? Eu quero orar por você. Enquanto o pessoal do louvor vem, estende a tua mão em sinal de receber. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Seja o sacerdote no teu lar. Em nome de Jesus, seja o líder espiritual no teu lar. Em nome de Jesus, seja o exemplo de homem de Deus no teu lar. Seja o exemplo de adorador na tua casa. Seja o exemplo daquele que lê Bíblia em casa.
Seja o exemplo daquele que ora em casa. Seja o exemplo daquele que dá bom exemplo e é um bom referencial de verdade, de honestidade, de justiça, de amor, de pureza, de paciência, de longanimidade. Deixe os frutos do Espírito aparecer na sua vida, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar pelas esposas, mulheres de Deus. Edifique a sua casa. A palavra de Deus diz: a mulher sábia edifica. É muito fácil a mulher levar o homem para onde ela quer. Basta ela saber e ouvir de Deus como fazer isso, como administrar a casa. Mulheres, sejam cheias do Espírito Santo. Acompanhem seus maridos na busca por mais de Deus, por famílias restauradas, por filhos curados, por famílias vivendo o sobrenatural de Deus. Filhos, honrem o teu pai, a tua mãe. Filhos, obedeçam os seus pais, suas mães. Olhem para o que eles estão dizendo, dê importância, valorize. Eu abençoo as famílias que estão reunidas aqui. Eu abençoo os pais sem famílias aqui. Eu abençoo as mães sem famílias aqui. Eu abençoo os filhos sem seus familiares aqui. Nós abençoamos as famílias que não puderam estar hoje aqui.